Daphne, bom dia. Quero agradecer seu tempo, sua atenção. Esse é o terceiro vídeo de um projeto chamado Mundializando e desde que a gente começou a pensar nele, você estava como número 1 na nossa ideia de convidada. Para quem não sabe, eu conheci a Daphne em razão do... Nós temos temas em comum, que é, no caso dela, relações internacionais, no meu direito internacional. E a Daphne foi uma pessoa que há alguns anos foi a primeira a me falar sobre cookies, não os comestíveis, né? Os cookies que nos protegem dos espiões e por essa razão eu devo a ela talvez uma grande economia nas minhas passagens aéreas, Daphne. Que bom. Me conta um pouco a respeito do que você tem feito e, para quem não te conhece, sobre como é o seu trabalho. Ah, sim. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Adorei a ideia de você ter esse canal aberto, né, e por uma mídia completamente nova, que é o YouTube. E é exatamente isso que eu faço. Eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC Goiás. E depois de terminar o meu curso na PUC, eu saí para desbravar o mundo. Morei na Ásia, morei no Canadá e me estabeleci na Alemanha. E em todos esses países eu trabalhei ou com organismos non-profit, né, ONGs, ou com consultorias. Quando eu me estabeleci na Alemanha, eu decidi que eu ia tomar um rumo um pouco diferente, mas que sempre me atraiu muito, que são as políticas digitais. E aqui na Alemanha eu me especializei, fiz um mestrado em políticas públicas pela Hertie School of Governance e me especializei em governança da internet. Venho trabalhando com isso desde 2013 e atualmente eu tenho um fundo do próprio governo alemão para estudar essa comparação entre governo aberto, Brasil e Alemanha. Nós somos conhecidos como German Chancellor Fellows. São 10 futuros líderes brasileiros que foram escolhidos no último ano para estarem aqui nesses próximos 12 meses na Alemanha investigando assuntos que são estratégicos para a Alemanha e as relações bilaterais entre o Brasil e outros países que eles têm como parceiros estratégicos. Certo. E qual exatamente tem sido o seu projeto aí na Alemanha? Atualmente, o meu projeto é sobre a parceria para o governo aberto. É uma parceria que existiu, que foi concebida em 2011 por 8 países, e um deles, país fundador, foi o Brasil. É uma parceria que ela visa ao fomento e à integração de políticas de dados abertos e transparência nos governos, começando pelo governo federal, e aí levando isso a cabo em outras esferas governamentais também, começando pelo governo executivo, claro. E a Alemanha, ela só aderiu a essa iniciativa em 2016, e foi considerado que foi uma pressão que ela sofreu de outros países europeus, que já estavam nessa parceria, para ela aderir a isso também. E desde então, a Alemanha tem desenvolvido esse trabalho, ela tem que entregar resultados, os primeiros resultados referentes a essa questão de governar para o cidadão, agora no meio de 2019. E o meu projeto hoje é relacionado a isso, é uma comparação que nós fazemos para a chancelaria alemã, do que eles estão desenvolvendo com aquilo que já foi desenvolvido, tendo o que o Brasil fez em 2011, que foi um dos países fundadores e naquela época também foi o país presidente do Comitê de Gerenciamento da Parceria para o Governo Aberto. Certo. E governo aberto, obviamente, tem muito a ver com transparência, ou quase tudo, não? Sim, claro. A gente pode considerar que hoje, com o advento das novas tecnologias, essa expressão que nós usamos, governo aberto, ou em inglês, open government, ela vai além do governo digital. Muita gente me pergunta, então você está incentivando o governo a se digitalizar e tudo mais, e que é uma política de Estado hoje na Alemanha, você digitalizar tudo. Mas a digitalização, ela vai além de você fornecer serviços online, de você ter um canal aberto com o cidadão para um feedback. Ela passa principalmente pela participação ativa dos cidadãos nas políticas, na definição das políticas e na recepção de informação. Junto com o governo aberto, nós temos 2 itens que são primordiais, que de um lado são os dados abertos, né, open data, que você precisa desse dado para
para a sociedade civil criar um aplicativo que mostra onde estão as ciclovias da cidade, por exemplo, porque isso não mostra no mapa que você tem, ou não mostra no Google por alguma razão. Até porque o Google teria que pagar para ter essa informação do governo, né? E também, de outro lado, a gente tem o acesso à informação, que no Brasil ele é garantido pela LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, e aqui na Alemanha nós também temos uma lei de acesso à informação, que inclusive é mais antiga que a brasileira, mas ela não fornece os mesmos efeitos, ela não fornece os mesmos benefícios que a lei brasileira. A lei brasileira, por exemplo, ela garante que assim que uma informação é colocada, é pedida pelo cidadão, ela tem que necessariamente ter uma resposta, tem um prazo de mínimo de 10 dias, que isso pode ser prorrogado, mas não passa de um mês. O cidadão recebe essa resposta em formato aberto, e essa resposta tem que estar depois disponibilizada no site do departamento que fez aquela solicitação, que respondeu aquela solicitação. No caso alemão, está sendo um grande problema para a sociedade civil hoje, para as ONGs que trabalham com isso, porque não existe um prazo respeitado pelo governo. Às vezes as pessoas demoram 2, 3 meses para receber uma resposta. Essa resposta vem em forma de carta, e ela vem com um disclaimer de que essa informação não pode ser passada para frente por motivos de que essa informação tem direitos reservados do governo. É como se o governo não estivesse trabalhando para você. Ele está trabalhando com aquilo ali, você está sendo pago, ele está sendo pago pelos seus impostos, e a informação que ele produz com o que ele consegue do cidadão, ele não repassa de volta. Já houve casos, o Open Knowledge Germany, que é uma ONG que existe em vários países, que trabalha com conhecimento aberto, com dados abertos. Eles, inclusive, montaram uma iniciativa aqui na Alemanha para incentivar as pessoas a pedir essas informações. E todo mundo que conseguiu pedir alguma informação por essa ONG recebeu a mesma resposta. Olha, nós não vamos te passar essa informação agora, porque você precisa realmente saber e você precisa realmente nos provar que você precisa dessa informação. E quando essa informação chegar, você não tem o direito de repassá-la para ninguém, porque ela foi feita para você. O que é um caso completamente diferente do governo brasileiro, né? Você não precisa nem justificar porque você precisa dessa informação. No caso de dados pessoais, você pode pedir, inclusive, os seus, obviamente, por questões de privacidade e tudo mais, você não vai pedir de outrem, mas os seus você pode pedir, e aqui na Alemanha, inclusive, os seus dados não são seus. Se você vai ao médico, por exemplo, você não tem acesso à sua ficha médica, para levar no seu seguro, por exemplo, para eles cobrirem você fez uma cirurgia, eles precisam saber os detalhes da cirurgia para cobrirem o pagamento para o hospital. Você não tem acesso à sua ficha. Essa transação é feita entre o hospital e o seguro, mas o que está escrito na sua ficha você não sabe. É um pouco bizarro, eu diria. Como fica quando a gente trata desse tema relacionado à transparência e compliance num país em que, de certa forma, é referência, né, na implementação de programa de compliance, ao menos corporativo, em razão do caso das Siemens? Qual que é um pouco paradoxal, não? Sim, sim. Os alemães, eles são muito conhecidos pelas tecnologias, eles são muito conhecidos pelo trabalho de ponta que eles fazem, mas eu costumo dizer que eles, como pessoas, não são pessoas afeitas à tecnologia. Então, a digitalização dentro da Alemanha, ela é problemática porque eles sentem, e eles já assumiram, o governo já assumiu, pelo menos internamente, aqui nos eventos que eu já participei, que eles estão atrasados em relação, não só à China ou em relação aos Estados Unidos, mas em relação a outros países europeus também. E quando se trata de compliance, é muito inteligente como eles tratam isso, porque eles não consideram que o país seja corrupto. Inclusive, quando você justifica o fato de que você precisa de um governo aberto e você precisa de dados abertos para ajudar nessa questão de conferência de informações mesmo, ou de que a sociedade esteja ali verificando se você realmente está fazendo o que você deve, que você propôs como partido político ou como governo, a resposta que a gente sempre tem
olha, mas nós não somos corruptos. Então, por que eu já escutei isso de funcionário público, assim, de base operacional. Olha, dados abertos para mim é mais um trabalho extra que eu tenho que fazer, não estou sendo pago para isso. E para que eu vou colocar esses dados, sabe? Assim, as pessoas não precisam desses dados, porque nós não somos corruptos, elas não sabem o que elas vão fazer com esse dado, então eu não vou colocar ele lá. Isso quando já existe a definição de que um dado aberto, ele tem que ser aberto por default, que é o termo que nós usamos, né? Você não tem que esperar as pessoas chegarem e pedir, né? Ela já tem que estar lá. E aí, a partir do momento que ele está lá disponível, a gente vê o que as pessoas fazem com ele. A Alemanha tem uma central de dados abertos, hoje, no governo federal, e uma central de dados abertos no governo municipal de Berlim. Mas, infelizmente, é uma pessoa só que cuida dessa central. E é uma pessoa de TI, ela não é uma pessoa de cada órgão que fica enviando correspondências e fica enviando esses dados para serem mantidos ali. Quando a gente fala de compliance, as empresas elas têm normas muito estritas para trabalhar dentro dos países desenvolvidos, mas quando elas vão para outros países, isso já é notório, existem relatórios da Transparência Internacional, que foi um organismo que eu já trabalhei, já fiz relatórios para eles também. Existem relatórios que provam que os países desenvolvidos, principalmente os nórdicos, eles exportam corrupção. E isso, para eles, não é visto como corrupção, é visto como a maneira que eles têm de atuar nos países do sul global. Uhum. Então, se eles têm que pagar uma propina para eles terem acesso a uma licença que eles precisam para operar, eles vão pagar porque aquilo se torna parte do modus operandi deles ali. E eles não veem isso como corrupção, ao contrário de um político, por exemplo, que pediu demissão do cargo porque ele usou parte da verba governamental dele, parte da verba do gabinete, para alugar fitas cassetes na locadora, fitas cassetes pessoais. Aqui na Alemanha ainda existe videolocadora, tá? Mais uma coisa que prova que as pessoas não gostam de tecnologia. Aqui na Alemanha ainda existe videolocadora e teve um político que pediu demissão porque ele usou verba do gabinete para alugar vídeos no final de semana. Isso para ele não é corrupção. Isso para os alemães não é corrupção. Isso é uma conduta de desvio moral, que nada tem a ver com corrupção. E aí eu te pergunto, a descoberta desse aluguel por dinheiro público foi fácil em razão da transparência? Como se deu isso? Eu, infelizmente, não estava aqui nessa época, então eu não tenho detalhes, assim, eu não tenho acesso a como que foi feita essa descoberta, mas essas verbas governamentais, elas não são dados abertos. Então, eu acredito que tenha sido alguma denúncia anônima. Entendo. Porque não teria como. No Brasil, a gente tem as verbas governamentais parlamentares em dados abertos, né? E a gente tem até um robô maravilhoso, a Rose, que foi criada por uma ONG chamada Serenata do Amor, para vasculhar essas notas fiscais e apontar aquilo que o parlamentar fez de errado ou não, de acordo com a legislação. Inclusive, ela foi desligada pelo Twitter, ela trabalha dentro do Twitter. Ela foi desligada pelo Twitter recentemente por algumas questões não muito claras da parte do Twitter. Então, a ONG já está lutando para ver se consegue fazer ela funcionar novamente como ela funcionava antes, né, esse algoritmo. Claro. E eu acredito que tenha sido uma denúncia mesmo. Na Inglaterra, nós tivemos um caso semelhante, né, que foi um parlamentar que pagou a mensalidade da TV a cabo dele, da casa dele, com a verba parlamentar. Ele também pediu para sair do cargo. E eu acredito que foi também uma denúncia. Na Inglaterra tem uma vantagem, porque ela é um governo praticamente 100% aberto. Então lá as pessoas teriam como verificar isso, né? Mas aqui na Alemanha não, infelizmente. E como esse tema... Como lidam com esse tema na esfera da União Europeia? Existe algum tipo de regulamentação, política não sei, de recomendação, que seja? Dentro da União Europeia existem normas e diretivas para governo digital, para e-government. Nós temos um exemplo muito bom da Estônia, que foi um país que
começou a implantar essa ideia de governo digital por uma abordagem de cima para baixo. O presidente chegou e falou, não, olha, gente, e o parlamento aderiu à ideia e falou, vai ser assim. E a população também comprou a ideia, mas óbvio que existiu uma educação perante a sociedade das vantagens de um governo eletrônico, né, e tudo mais. Quando a Estônia assumiu a presidência da União Europeia, da Comissão, isso foi levado a cabo também pela Estônia. E aí, hoje existem diretivas de government, e dentro dessas diretivas existem também passagens sobre dados abertos. Né? Dentro da parceria para governo aberto, a União Europeia não faz parte dela como ator, né? Mas nós temos vários países da União Europeia que fazem parte, inclusive junto como membros fundadores, junto com o Brasil e os Estados Unidos em 2011, a gente já tinha a Grã-Bretanha, né, que agora a gente não sabe como vai ser, mas tinha a Noruega, então tinham esses países mais referências já na parte de governo aberto e de Open Data. Inclusive, como são diretivas, os países eles não são obrigados a implementar essas diretivas 100%, mas claro, por exemplo, a Irlanda é um país que eu tenho estudado e eles têm implantado essas diretivas da União Europeia dentro da regulação deles interna, porque eles consideram que já está uma legislação muito bem definida, eles não precisam trabalhar mais em cima disso. Né? E, ao contrário, a Alemanha é um país, culturalmente, que se importa muito com a privacidade, a privacidade individual, né? E aqui, ser privado é mais importante do que ser transparente. Então, essas diretivas existem, né? Nós ainda estamos tentando ver a que ponto o governo as observa, né? Como a Irlanda, que observa 100% dessa diretiva, mas como a Alemanha já tem essa questão cultural de preservar o que é meu, e é muito díspare. Eles consideram que se eu abrir dados, se eu expor, por exemplo, é uma grande batalha hoje na cidade de Berlim, por exemplo, as pessoas saberem quantas creches existem na cidade e onde elas estão. Que é um número muito absurdo, mas as filas para você colocar uma criança na creche na cidade de Berlim hoje chegam a 2 anos. E não existe esse documento, não existe essa informação de forma pública. Então, as mães, os pais, eles fazem protestos, eles vão às ruas, tem os vários amigos que estão sofrendo por isso. Isso a gente fala de creche pública, né? E aí, também foi um dado curioso, que a cidade de Berlim resolveu tentar resolver esse problema e contratou uma consultoria, e em 3 anos eles não conseguiram entregar um projeto que custou muito caro, se não me engano custou 500 mil euros, para eles entregarem um mapeamento dos jardins de infância da cidade. Eles não conseguiram entregar. Em 3 semanas, uma ONG da sociedade civil que trabalha só com dados abertos conseguiu escanear a internet e levantar e limpar esses dados todos da internet e montou um mapa em 3 semanas. A importância dos dados públicos, né? Exatamente. E eles fizeram tudo com a informação que já estava na internet. Eles não pediram nada para o governo, porque você pede, o governo demora mais tempo ainda para liberar. Então, eles simplesmente falaram, deixa para lá, a gente vai tentar fazer do que a gente consegue. E desse exemplo existem vários. Né? Você não vê onde está a quita da sua cidade, se o jardim de infância da sua esquina tem vaga, e quando que ele vai ter, quantas vagas tem por jardim de infância. Essas informações estão todas nesse portal agora. Mas o governo não entregava essas informações. Entendo. Quando a gente... Vamos passar um pouco para a área da tecnologia, sem deixar de ter esse enfoque na transparência e na proteção de dados. Como que a Alemanha tem se comportado frente a essa guerra entre Trump e China, né, Estados Unidos e China, em razão das grandes empresas de tecnologia, principalmente as de tecnologia, a Huawei, por exemplo. Huawei.
Ah, eu posso dizer que eu vivo no fogo cruzado, né? Pelo tempo que eu morei na Ásia e agora na Alemanha, é muito difícil. Eu tenho informações de colegas que trabalham em companhias, em empresas de telecomunicações, aqui na Alemanha, e o governo soltou uma diretiva para começar a fomentar o 5G de elevado nível. Mas não é um elevado nível do tipo, nossa, nós vamos oferecer o melhor para os nossos cidadãos. Também. Mas é de elevado nível a ponto de que as empresas de telecomunicações não conseguem fazer nada porque elas se sentem de mãos atadas. Elas não conseguem, elas não poderão trabalhar com nenhum componente Huawei no sistema delas, não somente o celular ou um servidor, alguma coisa assim, mas elas não poderão trabalhar com componentes americanos ou europeus que tenham subpartes da Huawei. Isso é uma das observações que tem na diretiva do governo. E, obviamente, por questões de espionagem e por questões de, não só espionagem industrial, mas puramente, exatamente política mesmo, né? O que volta também nessa questão da privacidade. E nós também temos que contar que a questão histórica alemã da divisão do país também não deixa isso assim muito de lado, né? As pessoas que viveram a época da Guerra Fria, que obviamente sabiam que estavam sendo monitoradas, têm nessa questão da Huawei um novo monitoramento, mas sob um novo inimigo, assim que eles consideram, né? Mas é mais um exemplo de que você trancar a tecnologia e você deixar as empresas de mão amarradas, você vai deixar o país atrasado tecnologicamente em algum momento, né? Obviamente, a posição alemã não é uma posição de guerra comercial, assim como a Merkel falou semana passada nos Estados Unidos, eles são multilaterais sim, eles prezam pelo multilateralismo, só que nesse ponto do 5G é mais do que você liberar a tecnologia 5G, é você reconhecer que existe uma tecnologia que não é a sua, que está muito mais avançada e que ela veio da China, e que agora você tem que cooperar com isso, você tem que entender que, nossa, olha, eles estão muito mais avançados que a gente, o que a gente pode fazer agora? Né? Mas aí, obviamente, entra toda uma questão geopolítica e de análise internacional também dentro disso. As empresas têm um prazo para se adequarem, né, na questão do 5G, não estão muito certas de quanto tempo, mas até a última conversa que eu tive com alguns amigos que trabalham nessa parte, as empresas no geral, independente de quais sejam, elas estão um pouco desesperadas, assim, não sabem ainda o que fazer nessa questão. Posso imaginar.